porque tem uma pesquisa recente do Google que mostra que mais da metade dos consumidores aqui do Brasil pretende contratar algum serviço financeiro neste ano ainda, com destaque para seguros, consórcios e assessorias de investimento. Para a gente poder entender o que está por trás desse comportamento, dessa mudança, a gente vai conversar agora com o assessor de investimentos da WFlow, o Claudinei Sanches Júnior. Claudinei, seja muito bem-vindo, bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, obrigada por topar falar com a gente aqui no Start 98 News. E eu começo te perguntando o que esse aumento na busca por serviços financeiros revela sobre o comportamento do consumidor brasileiro neste ano de 2025, o que mudou? Eu acho que tem muito a ver com a questão da taxa de juros, né? Da instabilidade, do aumento da taxa de juros, né? Toda vez que você tem uma instabilidade econômica, faz com que as pessoas fiquem mais receosas, né? E esses receios levam à busca de segurança. A segurança passa pela compra de produtos financeiros, pela compra de proteção, de um modo geral, né? Acho que esse que é a grande questão do que a gente vem vivendo hoje em dia. Mas no perfil, Claudinei, de buscas Uhum. sobre assessoria, sobre produtos, você percebe algum padrão muito diferente do que aquele habitual que procurava, por exemplo, a WFlow? O que a gente vem percebendo claramente é que o consumidor ele está mais informado, né? Ele tem mais acesso hoje à informação. No passado, você tinha muito pouca informação disponível. Então, você só tinha disponível produtos financeiros quando você ia ao banco e se limitava a algumas situações, como a caderneta de poupança, por exemplo. Hoje em dia, você tem muito mais acesso à informação. E quando você tem esse acesso à informação, você começa a entender e perceber que existem outras possibilidades. E aí, a busca por uma assessoria, por alguém que possa te auxiliar, passa a ser fundamental. E no caso da assessoria de vocês, né, e ainda puxando um pouco dessa pesquisa, o que tem se tornado aí o fator essencial na decisão dos consumidores na hora de buscar esse serviço? Você falou um pouco sobre a questão dos seguros, mas tem outros ativos que eles estão procurando mais também? Eu acho que, de um modo geral, é para construção de um patrimônio. Quando a gente fala das pessoas que nos procuram, eles buscam muito educação financeira. Como que trabalha, como que funciona uma assessoria financeira, né? Uma assessoria, ela busca entender qual é a necessidade da pessoa, qual é o objetivo dela, onde ela quer chegar, né? E da onde ela está partindo. E com base nisso, a gente traça planos, traça metas e traça caminhos para ela poder chegar no objetivo que ela deseja, né? E a partir daí é que vão ser incluídos os diversos produtos financeiros que podem fazer parte desses componentes, né? Quando a gente fala de seguro, existem várias formas de você trabalhar o seguro, você fazer seguros, né? Seguros você pode fazer para proteção, né? Mas também pode ser para você construir patrimônio para o futuro. A previdência privada é um tipo de seguro, tá? Então, quando você constrói um patrimônio, você faz uso de diversos produtos financeiros, que vão desde títulos de renda fixa, ativos em bolsa de valores, até previdência privada e seguros, né? Então, é um portfólio completo de produtos e de ativos financeiros que são utilizados para construir o patrimônio e o fluxo de riqueza das pessoas. Claudinei, agora eu vou perguntar numa especificidade que me chamou a atenção nessa sua fala. É que tem a ver com educar primeiro financeiramente o seu cliente antes de tomar ou dar a ele uma decisão definitiva ou uma sugestão qualquer. Como é que funciona esse processo? Assim, vocês trazem o cliente e dizem, olha só, deixa eu ensinar aqui coisas básicas para que, a partir delas, o seu diálogo com ele seja estabelecido numa gramática adequada para isso? Como é que isso funciona? Exatamente. A educação financeira é fundamental, né? Nós brasileiros, nós não somos acostumados com a educação financeira, né? A gente não recebe esse tipo de educação na escola, por exemplo. Nós nunca tivemos formalmente um processo de educação financeira. Então, esse processo, sim, é fundamental, a educação financeira junto aos clientes, às pessoas que nos procuram, né? Eu gosto muito de usar um exemplo, né?
uma metáfora para explicar isso. Você compra produtos financeiros em diversos lugares. Você compra produto financeiro no banco, você compra produto financeiro em lojas especializadas, em casas especializadas, né? Através de corretoras. E o assessor financeiro, ele passa a ser um guia dessas pessoas, das pessoas, no mundo financeiro. Você não é obrigado a conhecer os detalhes de produtos financeiros, né? Você tem que entender o que você precisa, para onde você quer ir, e você tem que ter uma pessoa que você confie, que possa te auxiliar a mostrar o que tem de pró e o que tem de contra em qualquer produto financeiro para que você possa tomar as decisões adequadas. Essa é a função de um assessor financeiro. A gente, às vezes, se denomina o médico das finanças, né? Quando você procura um médico, você não busca entender com detalhes qual é o tipo de tratamento. Você quer que ele te oriente a melhor forma de tratar o que você tem, o caminho que você precisa chegar para chegar na cura do mal que você tem. É a mesma coisa na questão financeira, né? A gente busca entender para onde você quer ir e vai te mostrando quais são as possíveis alternativas. Todo produto financeiro tem pró e tem contra, né? E então você tem que mostrar o que é o pró, o que é o contra e mostrar para ele o que se encaixa dentro do objetivo que ele tem. Perfis, e eu vou voltar aqui a tratar, ele perguntar sobre essa questão, Claudinei. Qual é, e se o perfil também, assim como a variedade de produtos que foi se modificando e passando a frequentar mais as carteiras dos bancos, das assessorias independentes, se o perfil de quem procura também teve uma modificação sensível. A gente falou nos últimos anos, por mobilidade social, de ascensões de classes média, aí a gente falava da média baixa, da média alta. Tem um perfil de mudança também no tipo de pessoa que procura a assessoria financeira hoje? Sim, acho que sim. A gente, por conta de todo o passado que a gente teve de hiperinflação, de inflação, a gente sempre teve uma cultura muito de curto prazo, né? Nós sempre tivemos uma cultura de produto, de ativos de renda fixa, né? E tivemos uma cultura muito de ter o dinheiro disponível a qualquer momento, que se eu precisar do dinheiro, ele está ali, eu pego e utilizo ele, né? É uma cultura de curto prazo. O que a gente vem percebendo ao longo do tempo é que o momento de construir coisas para o longo prazo, começar a pensar um pouco mais em se planejar para o futuro, em ter uma reserva para que você possa seguir e manter sua qualidade de vida nos momentos que você vai ter uma descendente na sua fase profissional e o dinheiro vindo do trabalho vai começar a cair, né? A gente percebe que hoje tem uma maior preocupação nesse sentido, né? Eu acho que a reforma da Previdência mostrou para o brasileiro, de modo geral, que ele não vai conseguir sobreviver única e exclusivamente com o dinheiro vindo da Previdência, né? Então ele começou a entender que é necessário se proteger, se planejar e construir patrimônio para aquela terceira fase da vida, quando a gente não tem mais a renda disponível do trabalho. Queria te ouvir um pouquinho também sobre o processo para contratar esse serviço. E aí, no caso da WFlow, né? É um processo que começa aonde e quais são os passos que a pessoa que vai contratar um assessor de investimento, vai contratar esse serviço, vai passar? O processo é buscar o contato, né, através de uma assessoria, né? Nesse contato, você vai ter uma primeira conversa com um assessor, com um assessor de investimentos, né? E qual é o principal ponto nessa primeira conversa, né? É fazer um diagnóstico. Eu uso muito a expressão fazer uma anamnese. A gente ouve muito a pessoa, entende quais são os objetivos dela, o que que ela quer conquistar no futuro, o que que ela tem de planos para o futuro, né? Como que ela vai, da onde ela está partindo, o que que ela já conquistou até aquele momento que a gente está conversando. E com base nessas informações, a gente constrói um cenário, né? Vários cenários. Um cenário A, um cenário B, um cenário C, né? Mostrando um plano para ela poder chegar naquele resultado que ela deseja, né? E aí, com base nesses cenários, ela vai escolher qual que ela se encaixa melhor para ela, como ela entende que é o melhor. E a gente começa a implementar esses cenários no decorrer do tempo, né? Vamos usar uma relação com o Waze, que hoje em dia é muito comum, né? É como se nós estivéssemos decidindo ir para o Rio de Janeiro, partindo de São Paulo, pela Via Dutra de carro, né?
Nós vamos auxiliar as pessoas nesse percurso, né? Ela vai andar nesse percurso, a uma determinada velocidade, até chegar no Rio de Janeiro, né? Então, e nós somos o Waze dessa pessoa. Se tiver algum acidente, se tiver alguma coisa que você precise fazer um desvio, a gente vai auxiliar, orientar para que você possa fazer o desvio e chegar com segurança no seu destino. Esse é o objetivo, essa é a forma que a gente trabalha. Então, o primeiro passo, eu diria para você que é procurar uma assessoria e fazer esse diagnóstico financeiro. Por fim, Claudinei, para caminharmos para o final da nossa conversa, eu queria colher de você um pouco de diagnóstico a respeito do momento econômico, de taxa Selic na casa dos 15%. A expectativa de vocês que estão operando nesta parte do mercado é de que tenhamos até o final desse ano de 2025 uma manutenção desta taxa Selic. Vocês estão trabalhando com um cenário de alguma melhora para o ano de 2026. Queria um pouquinho de macroeconomia aqui na sua avaliação. Não, não. Eu acho, a nossa opinião, e a gente trabalha com o cenário de que a taxa chegou perto do limite, provavelmente no limite, mas ela deve se manter dessa forma por um período mais longo, né? Então, a expectativa é que ela se mantenha assim ainda até o final de 2025, pelo ano de 2026, com praticamente certeza disso. Mesmo que ela comece a cair, ela vai cair muito pouco, né? Então a gente vai permanecer com essas taxas altas de juros por um período ainda razoavelmente longo, tá? X Júnior, assessor de investimentos da WFlow. Claudinei, muito obrigado aqui pela ajuda e pela construção um pouco desse cenário e também nos ajudar a entender caminhos para quem está em busca, talvez, do seu primeiro contato com uma assessoria de investimentos. Um ótimo dia para você.